gente vai ver quais são esses exemplos, tá? Principalmente na parte do exercício do poder de polícia. Mas, geralmente, eles perguntam se é implícito ou expresso, e aí perguntam se é absoluto ou não, que é o que eu vou explicar daqui a pouquinho, depois que eu responder aqui. Se nesse exemplo que você deu aí, tiver algum imóvel seja um imóvel histórico, essa via vai ser desviada ou esse imóvel vai ser... Aí nós estamos de outra situação de intervenção na propriedade chamada tombamento. Então, se esse imóvel, por exemplo, é um imóvel tombado pelo patrimônio histórico, seja municipal, estadual ou da União, porque o tombamento é um ato que pode ser observado, eu vou ter que fazer o quê? Preponderar. Eu vou ter um conflito de situações, né, que eu vou ter que analisar o caso concreto e, neste caso, em regra, vai ter que ser feita uma outra alternativa para preservar esse patrimônio. É sempre assim? Infelizmente, não. Na Bahia, por exemplo, foi derrubada uma mansão, que é chamado de mansão porque era um patrimônio antigo, que era do ano de 1600. E os caras derrubaram sem dó nem piedade, o pior você não sabe, para vender para uma grande construtora. Hoje, se alguém aqui for na Bahia, na Vitória, eu fiquei assustada que eu estava lá semana passada, um arranha-céu praticamente, porque a Vitória já é alta. E os caras colocaram um prédio enorme e ali tinha uma mansão, chamada, eu nem sei falar o nome da mansão lá, é o nome lá em inglês, que era, na verdade, tombada pelo patrimônio histórico, porque viveu não sei quem, a rainha, não sei quanto, que morou lá, ficou exilada, alguma coisa desse tipo. E que era um lugar belíssimo, belíssimo, belíssimo. Os caras botaram no chão. E construíram hoje sim, uma mansão, né, mas por uma questão particular. E esqueceram isso. Então, infelizmente, às vezes acontece absurdos como esse. Aí depois vieram indenizar. Indenizaram, tem que preservar o local, fazer a praça, molhar as plantinhas da praça, para poder fazer uma compensação pela... Tá gravando, né? Que fizeram, né? Então, assim... depois de algum tempo. Mas aí a pergunta que você está falando é importantíssima para a nossa prova no seguinte sentido. Se a questão me disser o que vai prevalecer, a assertiva vai ter que deixar bem claro. O imóvel tombado ou a via, a rodovia? Não sei. Porque um não é maior do que o outro. Não existe hierarquia aí. Eu tenho que preponderar para saber se o tombamento daquele patrimônio histórico deve prevalecer. E geralmente é o que prevalece, certo? Não geraria improbidade administrativa, não? Nesse caso que eu falei, com certeza, crime até. Tá? Mas... Tá. Então tá, né? Mas sim, é ato de improbidade administrativa? Sim. Esse ato foi um ato não só ilegal, mas foi atingindo os princípios básicos da Constituição. E aí, aproveitando, foi ótimo, Caio, você ter colocado isso pelo seguinte. Como é teu nome? Meu? Sim. Márcio. O que você colocou, Márcio, existem dois outros princípios que são implícitos e que devem ser observados no momento da ponderação e podem cair na nossa prova. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. No comportamento da administração pública, ao analisar conflitos de interesse, como nesse exemplo que você nos trouxe, eu tenho que ser proporcional, tenho que ser razoável, que é justamente as escolhas, e proporcional. Então, tenho que ser razoável e proporcional. Então, se existe a possibilidade de fazer um viaduto e preservar aquele patrimônio, de fazer a estrada de outra forma, por que não fazê-lo? Então, assim, não é razoável destruir o patrimônio simplesmente porque é mais fácil ali. E aí você falou de um patrimônio, eu vou além de algo que é muito mais real e comum do que ter apenas uma casa lá que pertenceu. Questão ambiental. A questão ambiental. Eu tenho que analisar. A duplicação é excelente para todo mundo, mas eu vou destruir ali nascentes, por exemplo. Eu vou interferir na questão ambiental dos manguezais ali, né? Alguma interferência ou impacto ambiental, sob o nome de um desenvolvimento, dizendo, não, é o desenvolvimento da economia, etc, etc. Por isso que eu preciso ser proporcional e razoável, que é um dos princípios que não estão, aliás, são dois princípios, que não estão explícitos nem expressos na Constituição Federal, mas que devem ser observados. Ok, pessoal? Entendido aqui? Eu queria falar mais um ponto só sobre supremacia e a gente passa para a indisponibilidade. Pessoal, a supremacia do interesse público, ou seja,
O interesse público prevalecendo sobre o interesse particular, que é considerado implícito e pedras de toque, não é absoluto, como nenhum outro princípio. Aliás, o único direito previsto como absoluto, que nem a vida é absoluta. Por que não o direito à vida não é absoluto? Porque a própria Constituição prevê pena de morte. Como assim, Kátia? Ela fala que é vedada a pena de morte como regra, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Se ela coloca uma exceção, é porque não é absoluto. Se ela traz uma possibilidade de relativizar, então não é absoluto. Vou além. O direito à vida tanto não é absoluto que a legítima defesa é permitida na nossa legislação. Apesar de alguns quererem aí, atualmente tirar isso, mas o aborto, nos casos de estupro e nos casos onde a vida da mãe está em risco, é considerado um aborto legal. Então, a vida, ela é relativizada. Então, não é absoluto. O único direito que a doutrina, e aí para um concurso mais aprofundado, para quem vai fazer PRF e PF, tem que saber isso, é o direito à não tortura. Tá? Concursos para a área federal podem exigir esse conhecimento. É o único que a doutrina tem considerado como absoluto, é o direito à não tortura. O que significa dizer isso? Nada justifica torturar a outra pessoa. Por exemplo, eu quero a confissão de que ela é inocente. Mas se eu estou torturando ela, isso não justifica. Posso até conseguir a informação e até utilizar essa prova, que é ilícita, mas conseguir, né, inocentá-la, que aí existem também divergências quanto a isso, mas não quero entrar nessa divergência. O que eu quero dizer é o seguinte, a tortura não pode ser relativizada. Em hipótese alguma, eu posso até matar alguém em caso de guerra declarada, mas eu não posso torturar ninguém. Porque a tortura é algo que, de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos e até mesmo pela nossa Constituição Federal, é considerado o único direito que não cabe relativização. Mas todos os demais, eu tenho, de alguma forma, a relativização. E o que nos interessa aqui? A supremacia do interesse público. Pessoal, vou dar o mesmo exemplo que eu dei na turma da manhã. Vamos imaginar que aqui na frente, acabe de entrar na casa de alguém ou daqui do lado, uma pessoa, uma criatura, ou chamado miliante, né? Aquele cara que já fez e aconteceu aqui no bairro. Todo mundo sabe que é um marginal. Já roubou, inclusive já matou, certo? Ele acabou de entrar ali. E alguns colegas, alguns alunos, que inclusive passaram no concurso da PM, está todo mundo fardado, feliz da vida, vieram nos visitar Jales, e olha, Jales, passei no concurso, agora sou polícia, sou autoridade. E veio pra cá. E na hora que a gente está aqui, a gente fala assim, rapaz, acabou de entrar o bola 10. Bola 10 entrou ali, né? Que sempre tem uma coisa, bola 10 entrou ali na casa agora, tá todo mundo procurando bola 10. E aí agora você é polícia, pô, a gente vai ver você trabalhando. Vai lá, entra lá e prende bola 10 e leva lá, porque bola 10 fez e aconteceu, inclusive com alunos daqui. Esqueçam a prática. Mas o que o colega, o policial, vai poder fazer? O aluno vai poder fazer? Michel, por exemplo. Michel que passou. Michel vai fazer o quê? Se Michel não estiver de posse de um mandado, não é mandato, de um mandado de prisão, de uma ordem judicial, ele vai bater na porta e vai dizer, polícia, boa noite, eu gostaria de adentrar a sua residência. A senhora deixa, senhora? Se a moradora ou o morador disser, tudo bem, seja bem-vindo, policial, pode adentrar a minha residência. Com o consentimento do morador, tudo bem, pode entrar. Mas sem o consentimento do morador, a casa é considerado asilo inviolável. Nela só posso entrar se for flagrante delito. Bola nessa hora estava saindo da igreja, inclusive, né? Bola não estava em flagrante delito. A situação não era caso de desastre, não era situação de prestar socorro. Ou seja, qual é a outra situação que eu posso relativizar a inviolabilidade do domicílio? Ordem judicial e durante o dia. Percebam que há um interesse da coletividade, há um interesse público na prisão do bola 10. Todo mundo quer prender bola 10, mas eu não estou de posse de uma ordem judicial. Esqueçam a prática. Sem o mandado judicial, o policial não pode adentrar aquele domicílio. Porque, nesse caso, a supremacia do interesse público em relação ao interesse privado, constitucionalmente analisando, não deve ser observada. A inviolabilidade, olha, horizontalmente, a inviolabilidade do domicílio
ficou aí num patamar, né, de prevalência, de preponderando sobre a questão do interesse público. Perceba que existe interesse público naquela prisão, porque todos nós temos constitucionalmente o direito à segurança. E a prisão daquela pessoa, né, é algo, por sinal, estou doida para chegar em casa para ver onde é que o Maluf vai dormir. Porque assim, né, um dos grandes sonhos da minha vida era ver essa criatura presa. Tati, por quê? Porque hoje em dia já não é mais assim, mas eu dou aula, como eu disse a vocês, há muito tempo. E desde então, quando eu dou exemplo, né, da questão da extradição de brasileiro nato e naturalizado, eu dou o exemplo de Maluf, que era o seguinte: Maluf tem prisão decretada pela Interpol, pela Polícia Internacional, mas ele é brasileiro nato, e brasileiro nato não pode ser extraditado. Então ele estava preso, entre aspas, dentro do nosso país. Se ele botasse o pé lá fora, a polícia podia prendê-lo. Tá? Mas aqui dentro, o Brasil não poderia entregar ele para o outro estado, que extradição é justamente isso, porque ele é brasileiro nato. E eu não estou dizendo que ele não responderia processo, mas ele responde processo pelas leis brasileiras, dentro do território brasileiro. E a maioria dos crimes, que não foram só esses que foram publicados hoje na imprensa, já prescreveram. Que hoje foi publicado, não sei se vocês ouviram, mas vários dos crimes já prescreveram, permaneceu só um. Né? E que aí foi determinada justamente a decretação da prisão dele lá pelo Supremo Tribunal Federal. E eu sempre dava esse exemplo e disse, eu não vou conseguir, o cara não vai, né, não bota o pé lá fora, não vou ver esse cara preso. E hoje, né, eu não sei como é que vai ser também, né, já estou pedindo a prisão domiciliar dele pela idade, e é provável que ele saia com a mais famoso acessório atualmente dos nossos grandes políticos, né? A tornozeleirinha, né? Que inclusive a gente sabe que a tornozeleira hoje é um grande acessório aí, feliz da vida, eles saem da cadeia com a tornozeleira. Hoje, inclusive, já estão lutando, aí não sei se vocês já viram, um projeto de lei para que as tornozeleiras sejam o mais discretas possíveis, para não ser fechatório e para não ofender a dignidade da pessoa humana. Né? Então, assim, por que isso? Não sei por quê. Eu falei que agora os presídios vão ter, eu trabalhei em presídio durante muito tempo não, durante algum tempo. Eu trabalhei nessa área durante algum tempo. Eu digo, gente, pela primeira vez eu estou com a esperança de que o sistema prisional nesse país vai mudar. Que pelo menos a qualidade, né, da estrutura vai ser mais adequada. Porque está recebendo tanta gente nobre que eles agora vão lutar lá no Congresso para que tenham melhorias, né, pelo menos na estrutura básica do nosso sistema prisional, que é extremamente decadente, desumano realmente, mas absurdamente fomentador do crime organizado. É o que nós temos hoje no sistema prisional. Mas voltando, onde eu queria chegar? A prisão de alguém, tá? Só se for em flagrante delito, o cerceamento da liberdade de uma pessoa, sem ser por flagrante delito, só por ordem judicial. Eu tenho que levar ao Poder Judiciário essa análise. Mesmo que haja um interesse público, é onde eu quero chegar. Percebam, então, que a supremacia do interesse público, nesse caso, não prevalece ao direito de liberdade e à inviolabilidade do domicílio, que foi aí instituído como um direito fundamental no artigo 5º. Então, cuidado com a afirmativa de que sempre haverá a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Falso, em regra. A administração pública vai observar a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Mas, em determinadas situações, ela não poderá agir. É a chamada reserva de jurisdição. O que é reserva de jurisdição? Está reservado ao judiciário analisar aquela questão. Como, por exemplo, o cerceamento de liberdade. Eu só posso prender alguém se o judiciário, analisando, disser, pode prender. Então, o que a administração não pode tudo, mesmo que esteja fundamentada no interesse público. Ela não pode tudo. Ela tem momentos em que a Constituição diz que isso está reservado ao judiciário. O judiciário é quem vai determinar se ela vai poder ou não agir. Certo, pessoal? Então, fiquem atentos a essa observação. Quando falamos em indisponibilidade, dispor, abrir mão, renunciar, o interesse público é algo indisponível. Eu não posso abrir mão dele. Eu não posso renunciar ao interesse público. O interesse público, além de ser, em regra,
superior ao interesse privado em diversas situações, quem está agindo, o agente público, em nome do poder público, não está agindo em nome dele. Por isso mesmo, não é ele quem decide se vai ou não vai abrir mão. Não é à toa que em todo concurso público tem lá, nos cargos, e aí quem já foi meu aluno sabe desse exemplo que eu dou sempre, tem lá dizendo as atribuições do cargo. Pessoal, antes de olhar a data de inscrição, a remuneração e o dia da prova, que tem gente que só olha, edital só olha isso. Nenhum conteúdo programático olha. Fala assim, não, eu vou para o cursinho, vou pagar o cursinho é que sabe. Só olha a data de inscrição, a remuneração, ainda fala, pô, mas a gratificação de alimentação é tão pouca, nem começou a trabalhar ainda, já está reclamando, né? Mas aí olha a gratificação, olha a remuneração e olha a data da prova. Só sabe isso. Tem lá atribuições do cargo. Essas atribuições do cargo, elas advêm da lei do cargo. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez você escolher ser servidor, ser agente público, você não pode abrir mão daquelas atribuições que lhe forem conferidas. Ah, eu não suporto advogado, né? Porque tem os advogados e os advogados. E hoje tem muito mais advogado do que advogados. Mas você não suporta, seja o advogado ou o advogado, então não vai fazer concurso para TJ, meu amigo. É a raça que você vai encontrar lá. Você vai lidar com isso. É com o juiz, é com o advogado, são com essas pessoas que vai ser o seu dia a dia. E qual é o exemplo que eu dou aos alunos em relação a isso, que eu digo que quem já foi meu aluno já escutou esse exemplo, que é muito emblemático. Eu vou trazer aqui 3 exemplos para a gente fechar esse ponto aqui e começar aqui. Em 2008, como eu estava falando, dando aula para PF-PRF. Tá? Em 2008, dando aula, o que aconteceu? Como eu disse a vocês, eu trabalhei na área de segurança, na verdade, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, à época. Eu fui servidora do Estado da Bahia por algum tempo. E nesse período, exerci cargo de direção lá no presídio, no interior da Bahia. E, portanto, em razão da minha função, eu andava armada, eu tinha porte de arma, tenho um porte de arma, e na época eu tinha arma, hoje em dia eu não tenho mais, não precisa se preocupar não. Mas na época eu tinha porte de arma e andava armada. Quando eu saía da minha atividade e ia direto para a aula, eu estava armada. Então, alguns alunos sabiam disso. E às vezes eu chegava na sala, como eu cheguei aqui, eu venho com a bolsa aqui, e às vezes a bolsa estava aberta. Aí eu entrando em sala de aula com a minha bolsa, uma aluna fez, ai professora, pelo amor de Deus, fecha essa bolsa. Eu não suporto arma. Eu estava dando aula para um concurso para a Polícia Federal. Aí ela, professora, olha, eu fico tremendo quando a senhora entra com essa bolsa aqui, porque quando você está com essa bolsa grande é porque a PT está aí dentro. Eu digo, filhinha, vem cá, meu amor. Você está numa sala de aula para fazer concurso para quê? Agente da Polícia Federal, professora. Estou estudando muito. O que você quer na Polícia Federal? Porque você pode nunca botar a mão numa arma. Mas você tem a obrigação de saber lidar com a arma. Não é por causa dela, não. Porque ali ela está defendendo o interesse de toda a sociedade. Se ela escolher ser servidora pública, se ela escolheu ser agente da Polícia Federal, a arma é uma das suas atribuições e que ela tem que agir com eficiência. Ela não só tem que lidar com a arma, mas tem que lidar com a arma de forma eficiente. Não adianta depois, não vou descer na grota não, aquela grota é muito perigosa. Né? Depois que você assumir o cargo, você, não vou não, eu não vou não. É indisponível, meu amor. Se a lei do seu cargo está dizendo que uma das atribuições é essa, você tem a obrigação de fazer, sob pena de responder administrativamente e até mesmo penalmente, a depender da situação. Porque a sua omissão pode gerar consequências e pode gerar responsabilização. É indisponível, você não está agindo em nome seu, é em nome do interesse público. A competência é, em regra, irrenunciável. Você só pode abrir mão, você só pode renunciar, você só pode dispor quando a lei assim permitir. Se a lei não permitiu, não pode abrir mão. E aí eu disse para ela, vá fazer outro concurso para você ser feliz. Porque você vai ter que lidar com isso. E no mesmo ano, 2008, concurso para o INSS. E a criatura estava na sala de aula dizendo que não suportava gente, não suportava fila, que ela ficava agoniada, angustiada quando ela viu uma fila grande. Pera aí, minha amiga, INSS. INSS, beneficiários, pessoas carentes, vulneráveis. Existe uma vulnerabilidade social. Não é só de dinheiro que aquelas pessoas são carentes.
é de atenção. Se você não tem vocação para atender ao público, por que você vai fazer esse concurso? Então, olha a atribuição do cargo. Existem vários outros cargos. Vai para o almoxarifado. Trabalhar com caixa, com papel, que hoje em dia nem tem mais, que é tudo mais eletrônico. Mas, enfim, vai trabalhar com outra coisa. Porque uma vez assinado o termo de posse, que é quando você assumir o cargo, você vai assinar o termo de posse, você não pode abrir mão. A legalidade diz que você é subordinado à lei, na lei do seu cargo diz que isso é sua atribuição. E se você dispor, você não pode, é indisponível. Por quê? Porque você não está agindo em nome da pessoa, mas do interesse público, o interesse de toda a sociedade. E aí trago o último exemplo para vocês enxergarem isso aqui. Inclusive, a doutrina fala que a indisponibilidade do interesse público é um limite à supremacia. Porque eu não só tenho que ter um poder de estar, o interesse público superior ao interesse particular. Eu tenho que agir em nome desse poder. Agir em nome desse interesse. Agir em nome da sociedade. Eu tenho um dever, não só poder. Inclusive, se fala em dever-poder e não poder-dever. Eu primeiro tenho um dever de agir e depois os poderes que me são conferidos para alcançar o interesse público. E aí vamos imaginar mais uma vez. Por que eu dou os exemplos? Porque eu acho que os exemplos vocês conseguem enxergar melhor. Vamos imaginar que eu tenha sido eleita prefeita de um município do estado da Bahia, certo? E aí eu fui eleita lá prefeita de Brogodó, tá? É o município lá, vamos imaginar, não existe, né? Só na novela. Mas fui eleita do município de Brogodó. No primeiro dia em que eu tomo posse, eu chego no meu município e digo, olha, eu sempre odiei pagar IPTU. Então, em defesa dos meus munícipes, em defesa da minha população, a partir da data de hoje, ninguém paga IPTU. Nem o rico, nem o pobre. Ninguém vai pagar IPTU. Esse ano, todo mundo não precisa pagar IPTU lá em Brogodó. Posso fazer isso? Não. Pessoal, o recolhimento de tributos, de acordo com a Constituição, que está no ápice daquela pirâmide, que é a nossa lei fundamental, a nossa Bíblia, existem as receitas. E o IPTU é uma das receitas estabelecidas na Constituição. O prefeito, claro que a coletividade, olha aí que interesse público não é sinônimo de coletividade. Claro que todo mundo chega assim, prefeita, não, eu quero pagar IPTU, prefeita. Eu quero pagar porque IPTU é uma receita que vai colher os subsídios para a construção de escolas, para poder consertar a rua, eu quero pagar IPTU. É óbvio que todo mundo, a maioria, ou garanto que 100%, ia adorar a decisão da prefeita de não pagar IPTU. Só que o prefeito, a prefeita, o agente público não pode dispor. Porque ali tem um interesse público que está imbuído pela Constituição Federal, quando assim estabeleceu. Aliás, antes disso, o prefeito sozinho não podia fazer isso, tem que ser através da lei, porque a legalidade significa que ele é subordinado à lei. Ele jamais poderia abrir mão de forma monocrática. O que é monocrática? Ele mesmo teria que ser através de lei. Mas vamos imaginar que ele tenha mandado o projeto de lei para a Câmara, não é Câmara, Câmara é aquilo que está filmando. Câmara é aquela instituição que faz parte do Poder Legislativo Municipal. A Câmara Municipal, ele poderia mandar o projeto de lei dizendo, olha, vereadores, votem aí que ninguém vai pagar IPTU ano que vem. Não cabe a ele. Ele tem que olhar se a Constituição autoriza. A Constituição diz que IPTU, ele pode até diminuir o valor, ele pode até estabelecer maior isenção para determinadas categorias, mas dispor, renunciar a uma receita que a Constituição Federal estabeleceu como algo essencial à prestação dos serviços públicos, ele não pode. É indisponível. O interesse público não é ele quem decide. Quem decide é a Constituição. Quem decide é a lei. Esqueçam a prática, que a gente sabe que acontece uma série de coisas aí, e não é essa do IPTU, né? Acontece ao contrário, os caras cobrarem até mesmo que a Constituição não exigiu que cobrasse. Como, por exemplo, taxa de bombeiro. Depois a gente vai falar sobre isso. A taxa de bombeiro foi julgada inconstitucional agora em 2017, que aqui em Alagoas, inclusive, era cobrada. Tá?
Ainda é, mas já foi julgado inconstitucional. Em julho de 2017, o Supremo Tribunal Federal determinou que é inconstitucional no Brasil inteiro qualquer tipo de cobrança chamada taxa de incêndio ou taxa de bombeiro. Porque taxa é para serviços individualizados. Ou seja, sua casa está pegando fogo, né? Então, assim, você pagou a taxa de bombeiro ou não? Se você não pagou, não vou pagar o seu fogo. Deixa você pagar, então. E aí? Pode fazer isso? Não! É indivisível, é um serviço público que é para todos. Ah, mas a sua pegou. Ah, mas você pagou, não pagou, né? Então vai pagar. Você deixa dele queimando, né? Mas, gente, foi julgado inconstitucional. Depois a gente vai falar sobre isso na hora de serviços públicos, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é, a gente sabe que na prática existem situações em que a gente vê esse confronto com a Constituição. Mas o exemplo que eu dei é um exemplo de que não caberá ao agente público tomar determinadas decisões e, principalmente, não cabe a ele dispor, renunciar. A regra é a indisponibilidade. É óbvio, como todo princípio, que existem situações em que a administração pública poderá relativizar esse interesse público. Essa competência, o ato de fazer ou deixar de fazer em nome do interesse público, a Constituição pode trazer algumas exceções. Lembre-se, se a vida, que para a gente é um bem maior, pode ser relativizado, cuidado com as questões de prova que afirmam que isso aqui não tem relativização. Tati, eu preciso saber as exceções? Não. Precisa saber que elas existem. Precisa saber que nem tudo a administração pode em nome do interesse público. Que o interesse público tem sim a supremacia, que ele não pode ser disponível, que ele é, em regra, indisponível. Mas existirão situações em que eu posso ter exceções, se a Constituição Federal autorizar. No caso do IPTU, não. O IPTU pode até, como eu falei, ter situações de isenção, ter situações da alíquota ser diminuída, mas jamais eu posso dizer que não vai cobrar de forma alguma. Ok, pessoal? Então, são exemplos, o exemplo do cargo que eu dei a vocês, do INSS, da minha aluna da Polícia Federal, tá? O exemplo do prefeito, são agentes públicos que estão agindo em nome do poder público e as suas condutas estão pautadas no interesse público. E não cabe a eles, por si só, abrir mão, porque a competência é, em regra, irrenunciável. O interesse público é, em regra, indisponível. Eu não posso renunciá-lo, eu não posso abrir mão, certo? Fechando esses dois princípios, a gente agora sim entra no LIMP, até que enfim, né? A gente entra aí no famoso LIMP e o primeiro que iremos estudar é o princípio da legalidade, tá certo? O primeiro que vamos estudar é o princípio da legalidade. E aí, a legalidade, o seu conceito é o mais fácil de todos. Legalidade é o que está na lei. Todo mundo sabe isso. Eu tenho que respeitar a lei. Só que é isso que cai na prova? Óbvio que não. O princípio da legalidade ele é estudado em várias áreas jurídicas. Você tem princípio da legalidade no direito civil, no direito penal, no constitucional. Lá em constitucional tem a ninguém é dado fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. O que é isso? Legalidade. Legalidade. Dizendo que a lei é igual para todos. É isso? Só que para a prova de direito administrativo, o que eu preciso saber é qual o significado de legalidade no direito público, que é o ramo do direito que estamos estudando. Então, nós temos, no âmbito do direito privado, a chamada legalidade, que está pautada na autonomia da vontade. O que é a autonomia da vontade? O nosso país, ele preconiza a liberdade. Nós temos liberdade de crença, liberdade para ir e vir, liberdade de opinião, liberdade de reunião, liberdade de manifestação. Nós somos um país livre, onde as pessoas têm a liberdade de ser, ter, querer o que bem quiser. O que dá a sua vontade. Claro que qualquer um de vocês, algum dia na vida, ou já ouviu alguém falando, ou já falou isso. Seu direito termina quando começa do outro, né? Essa frasezinha.
O que significa dizer isso? Você pode tudo, meu amigo, desde que você não viole a lei. Você pode entrar dando cambalhota, você pode pensar o que você quiser, você pode gostar ou não gostar de determinada pessoa, de determinado time, de determinada religião, pode. De determinada opção sexual, pode. O que não pode é você se manifestar de forma desrespeitosa. Então, o que você pensa, você tem liberdade de pensar. Você tem liberdade de se manifestar. Agora, a lei traz limites e consequências para esses atos. Tá? Essas consequências e esses limites são dados pela lei. Isso é legalidade no direito privado, nas relações privadas. A autonomia da vontade. Eu posso ter a vontade que eu quiser, eu tenho autonomia. A lei vai trazer os limites para as minhas condutas. Algumas são consideradas crime. Eu posso não achar a filha do casal Bruno lá e a Giovana bonita? Posso dizer que não. Posso dizer que as pessoas elogiam só porque ela é filha daqueles dois? Infelizmente, acredito que muita gente elogia só por causa disso. Porque, infelizmente, se aquela garotinha que eu acho linda estivesse em qualquer outro local, infelizmente não seria tão elogiada. Se fosse aberto um perfil só dela, tá? Talvez realmente não fosse elogiada. Mas a socialite lá, quando se manifestou, não tomou cuidado com as palavras. E atingiu a honra daquela criança e daquela família. E a lei traz limites. Poderia até me manifestar falando sobre o que eu acabei de mencionar. E dar a minha opinião acerca da beleza ou não daquela criança. Estamos num país livre. Mas a lei traz limites para essa minha manifestação. Dizer que eu não gosto, dizer que eu não concordo, isso não é racismo. Mas dizer que eu não gosto, dizer que eu não concordo de maneira desrespeitosa, denegrindo, aí a lei traz consequências, inclusive consequência penal, como nesse caso que trata-se de uma injúria racial. E alguns estão entendendo que é racismo, mas há uma discussão jurídica aí, isso lá em direito penal, que há uma diferença entre injúria racial e racismo, tá? Não vamos entrar nisso aí. Onde eu quero chegar? Que legalidade no direito privado é a autonomia da vontade. O critério é de não contradição à lei. Posso fazer tudo desde que a lei não me proíba. Só que no direito público não é assim. No direito público, pessoal, que é o que nos interessa aqui, eu só posso fazer o que a lei determina. No direito público, a lei é a minha cartilha. Não é à toa que por isso que se estuda os estatutos. Estatuto da PM, o Estatuto do Servidor Público do Estado de Alagoas. O regimento... Por quê? Porque nesses estatutos, nestas leis, está dizendo o que o meu cargo, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Os meus direitos e os meus deveres. Na verdade, a gente sempre lembra só dos direitos. Esquece dos deveres, né? É uma coisa impressionante como o brasileiro tem. Eu não digo ser humano porque eu não conheço muitas pessoas de outros países. Digo de quem eu conheço. Mas nós temos uma tendência a sempre conclamar os nossos direitos e esquecer os nossos deveres, né? Isso começa desde pequena. Eu tô com uma pequena lá, como eu contei pela manhã, né? Que, mamãe, tem o direito de brincar. Tem. Você tem o direito de brincar, mas primeiro você tem que chegar da escola, tomar banho, fazer sua tarefa, depois você vai ter o direito de brincar. Toda criança tem direito de brincar, mamãe. Tem direito de brincar, minha filha. Ela já ouviu isso e está repetindo, eu já ouvi isso várias vezes. Mas você tem um dever de fazer sua obrigação também, né? E qual é o seu dever? Nessa sua idade, 7 anos, você tem, qual o dever que você tem? Fazer sua tarefa da escola. Ah, mas as minhas colegas do prédio já chegaram, nem tiram a farda e estão lá embaixo. A lei da casa delas é uma, daqui de casa é outra. Ou você cumpre com os seus deveres para ter os seus direitos, minha amiga, ou você não vai ter o exercício desses direitos da maneira como você quer exercê-los. E assim, desde criança, desde pequeno, é que tem que se saber que existem direitos, mas existem deveres. E agora, quando eu estou no exercício da função pública, da função administrativa, eu só posso fazer o que a lei determina. Eu não tenho, diferentemente
como no direito privado, a liberdade de fazer o que eu quiser. E aí a lei vai ser meu limite. Não, é como se fosse assim, esqueça uma prática. Mas é como se fosse assim, eu sou servidor público, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Então aqui é minha cartilha. Até nos momentos de liberdade, aí já gravem uma expressão que a gente vai falar ao longo de todo o nosso curso. Até na discricionariedade. O que é um ato discricionário? O que é discricionariedade? É liberdade, mas liberdade dentro da lei. São atos em que a lei disse, olha prefeito, olha servidor, olha agente público, você tem que fazer isso, isso e isso aqui. Agora, nesse ponto aqui, você pode escolher entre A e B. Nesse ponto aqui, você pode decidir de acordo com os princípios, óbvio. Mas eu estou dando a você discricionariedade. Essa expressão é uma das expressões que mais cai em prova. Inclusive, no TJ de Alagoas, ele colocou isso de forma expressa. Ele botou lá, discricionariedade. Vinculação e discricionariedade. O que é um ato discricionário? É aquele ato que a lei deu ao agente público a liberdade de escolha. Então, a legalidade, que é um critério, aí vou colocar aqui, no direito público, aqui eu estou diante de um critério de subordinação à lei, que significa dizer que eu só posso fazer o que a lei determina, certo? Até mesmo os atos discricionários estão subordinados à lei, porque eu só vou ter a liberdade quando a lei assim o determinar. Exemplo, a regra é o concurso público. A regra é que para ocupar os cargos, eu tenha que ser aprovado num concurso público para um cargo efetivo. Mas a Constituição diz que tem alguns cargos que são de livre nomeação, livre exoneração, chamados cargos de confiança ou cargos em comissão, como mencionei. Existe liberdade para escolher, porque a Constituição autorizou. A regra é o cargo efetivo ser ocupado por quem? Concurso público. Mas terão cargos que eu posso escolher gente que não fez concurso público, que nunca fez concurso público. Nesse caso, é livre a nomeação, é livre a exoneração. É um exemplo de discricionariedade, certo? A gente vai ver, vamos estudar isso na aula de ato administrativo, outros exemplos de atos discricionários, porque cai muito isso, certo? Porém, o que eu quero que vocês assimilem nesse momento é legalidade significa no direito público subordinação à lei. A lei é a cartilha, eu só posso fazer o que a lei determina. Inclusive, os atos em que envolvem liberdades, né, atos em que há possibilidade do agente público escolher como fazer, foi porque a própria Constituição ou a lei, ela autorizou essa discricionariedade. Para fechar a legalidade, para a nossa prova, além de saber que é um critério de subordinação à lei, diferentemente do direito privado, que é um critério de não contradição à lei, porque lá no direito privado eu tenho a autonomia da vontade, posso tudo desde que a lei não proíba, aqui só posso o que a lei permite. Existe uma outra informação importante para a nossa prova. Existe legalidade em sentido amplo, e existe legalidade em sentido estrito ou restrito. São duas expressões consideradas sinônimas nesse tema. O que seria essa legalidade em sentido amplo e o que seria essa legalidade em sentido estrito? Pense da seguinte forma. Quando eu digo que é a lei em sentido estrito, é aquela lei que vem um númerozinho. Lei 8.666, Lei 8.112. É a lei aprovada pelo processo legislativo respectivo determinado pela Constituição. É a lei que tem aqueles artigos. É a lei que foi determinado passar, se for uma lei municipal, Câmara de Vereadores. Se for uma lei estadual, Assembleia Legislativa. Se for uma lei de âmbito nacional, tem que passar pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal, que aí é justamente e vai para a sanção do presidente. Mas existem atos normativos que não precisam passar por esse processo legislativo.
e que, de acordo com a doutrina, e já foi perguntado em prova, também chamamos de legalidade. Vou dar o exemplo a vocês. Hoje foi publicado o edital do concurso público para o TJ de Alagoas, Tribunal de Justiça de Alagoas, com cargos para nível médio e para nível superior. O edital foi aprovado pela Assembleia Legislativa? Não. Mas ali eu não tenho regras, normas que deverão ser observadas? Tenho. Se eu violo um artigo do edital, se eu violo um ponto do edital, tanto eu quanto a própria administração, eu estou diante de um ato ilegal. Mesmo não sendo o edital uma lei. E já caiu isso em prova de concurso. O que foi que já caiu em prova de concurso? Trazia uma situação fática, onde havia violação a um artigo do edital, e a assertiva dizia o seguinte, que a situação descrita acima não viola o princípio da legalidade, tendo em vista que o princípio da legalidade significa violar a lei propriamente dita. Mais ou menos isso. Tá? Dizia que aquela situação não era violação à legalidade. Estava errado. Por que estava errado? Porque apesar de não violar a lei propriamente dita, mas só ao edital, nesse caso, apesar de não ser a lei propriamente, ou legalidade em sentido estrito, também deve ser considerado violação ao princípio da legalidade quando se falar de legalidade ampla. Quem não estiver entendendo, pense da seguinte forma. Vamos imaginar que tenhamos uma portaria dizendo assim, né? Aqui em Jales não faz essa maldade, mas tem curso que eu dou aula que tem uma placazinha assim, proibido entrar com lanche ou café. Ainda botaram café expresso, né? Então, assim, você suportar, até que vocês não são de beber café, suportar uma aula dessa o tempo todo, sem um cafezinho, viola a dignidade da pessoa humana, né? Porque você tem que ter um cafezinho para ficar. E aí tá dizendo que é proibido entrar na sala sem ou com o café. Essa norma é uma regra que está ali, né, para aquelas pessoas daquele ambiente. Se alguém entra com um copo de café ou com um lanche naquela sala e perguntar, ele está violando qual princípio? Legalidade. Ele está violando a lei? Não, não é a lei, mas é uma norma pré-determinada. Então, isso é legalidade em sentido amplo, não é legalidade em sentido estrito. Existem atos que necessariamente a Constituição Federal determina que haja uma lei propriamente dita. Exemplo, criar cargos públicos. Eu só posso criar cargos públicos através de lei. E lei aqui não é o decreto do governador. Não pode o governador dizer, eu vou fazer concurso público todo ano para a Polícia Militar. Ele pode até fazer, mas para isso tem que ter cargo vago. Para ter cargo vago, não é ele que diz quantos cargos vão ter, quantos policiais. Ele tem que mandar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa vai aprovar ou não vai aprovar. Depois de transformar aqueles cargos em lei, aí volta para ele, aí agora ele pode lançar o edital, que é um ato normativo, para preenchimento daquelas vagas que foram abertas através de lei em sentido estrito. Existem atos que têm que ser lei aprovada por o processo legislativo, certo? Mas existem outros atos, como decretos, portarias, o edital, instrução normativa, que são atos normativos. Lembra que a gente falou aqui daquela pirâmide, ó? A Constituição Federal, as leis e os atos normativos. Esses atos normativos, aliás, esse conjunto de normas, eu falo que é legalidade em sentido amplo. Legalidade em sentido estrito é aquela que é formalmente assim estabelecida. Então, alguns chamam de legalidade formal. Certo? Lei formal, que é aquele artigozinho lá. Qual o detalhe? Por que isso, Tati? É só para cair na prova? Na verdade, esse entendimento surgiu porque muitas vezes eu tinha atos, como aquele lá do prefeito que eu falei para vocês, que desapropriou o terreno de seu Manuel, e que ele não estava violando em nenhum momento a lei formal.
o que estava escrito na lei. Mas a intenção dele, ele violava o princípio da impessoalidade ou violava a moralidade. E como o Poder Judiciário, a gente vai estudar isso mais à frente, só pode controlar os atos ilegais, o que acontecia? Não, o Judiciário não pode apreciar isso não. Por que ele não pode apreciar isso? Porque isso não é ilegal, está na lei. Então, aí a doutrina falou, não, existe a legalidade formal, mas existe a legalidade ampla. Violar um princípio pode não estar violando o artigo da lei, mas não deixa de ser um ato ilegal. Violar um edital, posso não estar violando um artigo da lei, mas não deixa de ser ilegal. Então, o cuidado que vocês precisam ter para a gente fechar aqui legalidade, tá? Eu sei que já está acabando, vocês estão se movimentando já aí, né? Mas percebe que começa a ficar agoniada, ela vai falar mais o quê, né? Ela vai continuar falando o quê? Eu quero não levantar já, e ela não para e repete esse negócio 3 vezes, já ouvi isso um monte de vezes, fala de novo, passa logo para a impessoalidade, para poder ir embora. Mas, enfim, o que eu não quero que vocês, né, saiam daqui sem saber legalidade, estou subordinado à lei. Diferente do direito privado, que eu tenho autonomia da vontade e a lei é apenas meu limite. Legalidade pode ser restrita ou pode ser ampla. Ambas, eu posso afirmar que há violação a esse princípio da legalidade. Legalidade estrita é a lei propriamente dita, aprovada no processo legislativo. Legalidade ampla é toda norma, é todo princípio que determina uma regra, que traz ali uma determinação e que, mesmo não estando lá escrito na lei formal, se ela estiver base constitucional, eu também, se eu violar esse decreto, se eu violar essa portaria, tá? Se eu violar esse edital, eu também estou tendo um ato ilegal, certo? Mas dá tempo da gente falar do que é impessoalidade. Claro que não dá tempo de ver tudo. E na próxima aula, claro também que a gente vai acelerar aí, e acelerar que eu digo, vai ter um outro ritmo de aula e vamos conseguir terminar todos os princípios, tá certo? Mas eu já quero introduzir com vocês a impessoalidade, porque eu já falei algumas vezes aqui. Impessoalidade é ser impessoal. Não importa a pessoa. O agente público não pode privilegiar, não pode prejudicar determinadas pessoas. Ou as pessoas pelo que elas pensam, pelo que o partido político, pela cor, pela opção do time dela, pela questão religiosa, não. Ali eu tenho que ser impessoal. Aliás, vou dar justamente esse único exemplo e a gente vai descansar. Quando estamos aqui, enfrentando a partir de agora, né, com a minha disciplina, estudando, vocês sentados aqui até 10 horas da noite, extremamente cansados, para serem aprovados num concurso público, na hora da prova não vão olhar quem é a pessoa. Quem é Márcio, não é isso? Márcio e Márcio, né? Não vão olhar se é Márcio, de lá se é Márcio, como é teu nome? Suene. Suênia. Ou se é Suênia, tá? Não vão olhar. Na hora da prova, tem um edital, tem os critérios objetivamente determinados. Vamos imaginar que Suênia veio para cá, o mesmo exemplo que eu dei em outras turmas. Suênia vinha para cá, estude e tal. Márcio vem para cá para fazer amizade e tal, para poder ampliar a rede social dele, fazer alguns contatos. E tá por aí, tá? Tomar um cafezinho. Mas Suênia quer passar no concurso. Isso não vai acontecer na prática, tá? Mas vamos imaginar que, pelo menos por parte de Suênia, na hora da prova, Suênia faz 70 e Márcio faz 72. A nota de corte foi 71. Márcio passa e Suênia não. Se você for analisar o histórico da pessoa Suênia e da pessoa Márcio, vamos supor, inclusive, que Suênia é vocacionada. Ela fez concurso, por exemplo, a PM de Sergipe. Ela quer ser policial militar. Márcio quer ser o que vier. Pra ele, tanto faz. Inclusive, nem gosta muito da polícia. Anda falando mal o tempo todo da polícia. Tem gente que anda falando mal o tempo todo da polícia, mas tá fazendo concurso da polícia, né? Aí, nos fala mal da polícia, os come feira, lá, vem os caras lá achando que é gente, não sei o quê, mas tá lá fazendo concurso da PM. Agora, ó, a história muda. Não é à toa que a Terra é redonda e tem movimento de translação e rotação. As pessoas esquecem disso, o ser humano esquece disso. A vida, ó, dá voltas que a gente nem imagina. Um dia eu tô lá, outro dia eu posso estar aqui. Um dia eu tô aqui, mas outro dia eu posso estar lá. E as pessoas se esquecem disso. Então, vamos imaginar que Márcio, que falava mal da polícia, passou. Gente,
se eu for analisar as duas situações, é óbvio que Suênia merecia estar lá dentro e Márcio não, nesse contexto. Mas para a administração, não importa a pessoa de Suênia, não importa a pessoa do Márcio. A impessoalidade deve reger a conduta. Em regra, é claro que nós temos exceção. Mas, em regra, deve reger a vida, o comportamento, do agente público. Por isso que nas provas de concurso, nós temos 2 exemplos básicos da aplicação do princípio da impessoalidade. Quais são esses 2 exemplos que já caíram em prova? Concurso público e licitação. Eu não posso contratar determinada empresa, determinada construtora, porque o cara me emprestou o jatinho dele, né? Para poder passear nas férias com a minha família. Tá? Essa empresa deve passar por um procedimento licitatório para obedecer às regras para ser escolhida aquela proposta mais vantajosa ao interesse público. Então, a licitação e o concurso público são exemplos da aplicação do princípio da impessoalidade. Porque a impessoalidade exige que sejam estabelecidos critérios objetivos na análise da atuação do agente público. E esta impessoalidade, claro, não pode, exige-se então como comportamento o não privilégio e não prejudicar as pessoas, mas sim agir em nome de todos. Qual é o cuidado? Impessoalidade não é sinônimo de igualdade ou de isonomia. Apesar de estar muito próximo, na prova, se falou tratar igualmente os iguais e tratar desigualmente os desiguais, eu estou diante do princípio da isonomia. Se falar que eu não posso privilegiar ou prejudicar as pessoas, eu estou diante do princípio da impessoalidade. É óbvio que quando eu não prejudico, quando eu não estabeleço privilégios às pessoas, eu estou tratando todas de forma igualitária. Eles estão próximos, mas cuidado, porque a doutrina entende, o STF já assim decidiu e as provas de concurso seguem o seguinte entendimento. Apesar da proximidade, não são princípios sinônimos. Não é a mesma coisa. Estão próximos, mas não é a mesma coisa. Se na prova, na lista, vier... São princípios básicos expressos no artigo 37 da Constituição Federal, a legalidade, a isonomia, a publicidade está errado. Apesar de isonomia, está próximo de impessoalidade, mas não é sinônimo. Impessoalidade é a necessidade da utilização de critérios objetivos na atuação da administração. A impessoalidade é privilegiar ou prejudicar as pessoas por questões pessoais, por razões pessoais. Não posso ter interesses pessoais conduzindo a conduta do agente público. Entendido, pessoal? Ok? Eu agradeço a paciência de vocês. Nós não vamos nos encontrar antes do Natal, então gostaria de desejar a vocês todos, tá? Um excelente Natal, um Feliz Natal, que tragam aí no dia e na noite do Natal, não a hipocrisia que muitos acabam trazendo, mas a necessidade de reflexão. A reflexão de um momento que é muito importante para a humanidade, que é o nascimento de Jesus, tá bom? Um abraço a todos vocês e até o próximo encontro. Obrigada.